Noite, sejam todos bem-vindos. Nessa sexta-feira nós estamos fazendo uma live, hoje com uma convidada super especial, para falar um pouquinho sobre a constelação familiar e sobre a postura que a gente leva para a vida, né? A partir dessa filosofia. E realmente a constelação, quando vista como filosofia de vida, ela tem muitos efeitos terapêuticos na nossa vida. A gente costuma dizer até que não é a constelação que vai curar uma pessoa que vai constelar, que não é o profissional que vai lá e vai curar alguém que precisa de uma cura. A gente vai mostrar o caminho, a gente vai mostrar o que deu certo para muitas pessoas. A gente vai mostrar algo que foi corroborado através de muitos anos, né, de estudo empírico, e também correlacionando com tantas outras áreas de sabedoria e filosofia que a gente tem até hoje. Se não é nada disso que nos cura, a gente pode dizer que a gente pode encontrar o caminho e a cura dentro de nós quando está em contato com essa filosofia de vida, que a gente fala tanto aqui na constelação, né? E hoje a gente vai ouvir a Cláudia Pazini, que vai ser nossa convidada especial de hoje, e ela vai contar um pouco de como foi a experiência dela e vai compartilhar conosco algumas das descobertas que ela teve, né, ao longo desses mais de 2 anos, onde ela estuda, se aprofunda e estuda de uma forma bem intensa, eu diria também. Então já vou mandar perguntas se vocês quiserem, né? Oi, Angelo. Boa noite, Cláudia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu falei para ti e para algumas pessoas, eu tenho que fazer uma live com a Cláudia. Isso eu não tinha te falado, acho, na verdade, eu falei para algumas pessoas, né? Tem que fazer alguma live com a Cláudia, porque ela tem muito a compartilhar. E seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigado pela generosidade, Ângelo. É um prazer e uma honra estar na tua presença. E há quanto tempo mesmo que você está estudando constelação a fundo? Que eu te conheço faz 2 anos e meio, e faz 2 anos e meio que eu estudo constelação. Eu acho que a filosofia de vida da constelação, ela nos traz um olhar muito diferente sobre todas as situações do nosso dia a dia, e ela mostra o quanto a vida pode ser mais simples e mais leve com um olhar diferente. E um olhar não racional, um olhar vindo do coração e a gente sentindo e entendendo como a gente pode melhorar um pouquinho por dia e um pouquinho por vez. Nossa, que interessante. É um convite a gente olhar com mais profundidade para a vida, né? Para a Uhum, gente olhar para além das aparências racionais, né? uhum. E a gente se surpreende muito no quanto a vida pode ser mais leve e mais bela também com esse novo olhar. É muito interessante, porque a gente sai da nossa limitação cognitiva, eu também diria. E a gente se permite ser encantado mais pela vida também. Eu posso falar uma frase assim que eu acho que fez muito sentido para mim. O extraordinário é simples. As coisas simples fazem a diferença. E quem consegue conquistar o extraordinário, seja as pequenas coisas, que o extraordinário para mim é uma coisa e para você é outra, e para quem está assistindo também. Quando a gente procura no simples modificar um pouquinho por dia, a gente consegue conquistar a longo prazo algo diferente. E a filosofia da constelação nos passa muito isso. A gente olhar com o coração, além das aparências, como a filosofia fala e como você sempre fala também. Eu acho que é a maior virada de chave que eu tive nesses 2 anos e meio. E é algo progressivo, é um pouco por dia. E eu fico muito feliz de ver que o pouquinho por dia hoje gera um resultado muito bom na minha vida e na vida de todos que compartilham comigo nas aulas, nos grupos, essa vivência também, né? Adorei essa frase que você falou, o extraordinário é simples. Bert tem também um livro que se chama O Essencial é Simples. E eu acho que esse extraordinário é o essencial, como você disse, né? Aquilo que faz parte da essência, a simplicidade das pequenas coisas que geram grandes resultados. E geralmente
a gente subestima a consequência e os resultados das pequenas ações, mas é um detalhe que faz toda a diferença mesmo. E assim, eu posso comprovar no dia a dia que isso faz diferença. Porque ao longo desses 2 anos e meio que eu venho estudando, eu, junto com os outros colegas, com a convivência, cada decisão que a gente toma em um dia, ela vai nos ajudar durante os próximos. O olhar diferente que a gente aprende, eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive na constelação é aprender que a gente é pequeno diante da vida, diante dos pais, diante de todas as situações e os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, que a gente deve olhar para tudo de uma forma diferente, olhar com o olhar de aprendiz, e isso de uma maneira que a gente leve para o coração, no sentido de evolução, saber que aquele desafio que eu estou enfrentando hoje, eu olho como pequena para aprender. O que eu precisei parar, ressignificar, o que esse desafio está me mostrando e o que eu vou conseguir construir depois desse aprendizado. Eu aprender e colocar em prática também. Essa situação de estar pequeno diante da vida é importante para que a gente possa ter um dia a dia mais leve também. Acho que isso ajuda muito. A gente se cobra um pouco menos, não que a gente não deixe de se cobrar, mas a gente consegue levar a vida mais fluida, né? É verdade. Ontem eu estava contando para ti sobre o baralho sistêmico jaguariano, agora a segunda edição, né? Uma das frases, eu me lembrei agora ouvindo você falar, uma das frases é: um rei, para ser coroado, precisa estar curvado. E aí, se a gente correlaciona com o que Jesus disse, né? Aquele de vocês que quer ser o maior, seja aquele que serve aos outros, seja aquele que serve mais. Como é importante a gente se colocar nesse lugar de servir, de ser pequeno, né? Diante das situações, porque é assim que a gente vai conseguir aprender. Parece que a gente precisa de duas virtudes, né? Para conseguir ser um aprendiz da vida, que é humildade e gratidão. Quando se a gente tem essas duas virtudes no nosso coração, a gente vai aprender com os problemas, a gente vai aprender com tudo na vida. E então a situação negativa não vai precisar se repetir, isso é o mais maravilhoso. A gente é um bom aprendiz da vida. E é interessante quando a gente aprende a ser pequeno e a gente começa a aprender com os desafios, eu acredito, e eu vivenciei isso, a gente pode começar a olhar para as nossas dores de uma maneira diferente. Entender que alguns traços que nós temos, que antes eram vistos como defeito, de repente é uma oportunidade de eu trabalhar. E eu, trabalhando a minha dor, eu enxergando ela e eu acessando ela, ela se torna menor. E quando a gente tem a coragem de acessar as nossas dores, e que depende somente de nós, a gente começa a ver o outro com muito mais respeito. Porque daí eu acesso a minha dor, eu resolvo o meu problema e eu vejo que eu precisei trilhar um caminho para resolver aquilo. E quando eu olho para outra pessoa que de repente está passando pelo mesmo motivo, o mesmo problema que eu, por o mesmo motivo, eu começo a entender, não, olha, é por isso que essa pessoa está passando por essa situação. Então ela também tem um caminho de aprendizado. E isso diminui drasticamente o julgamento que a gente tem em relação ao outro. A gente se tornar pequeno é isso. É saber ser humilde no sentido de aprender e respeitar. Incrível. Incrível tua forma também de sintetizar os conhecimentos que você adquiriu na constelação e na vida, né? Não só na constelação. E muito interessante, você trouxe o que para mim é o conceito de empatia. Porque você fala no ditado popular que empatia é se colocar no lugar do outro, né? A gente sabe na constelação que a gente tem o nosso lugar. Estar no lugar do outro não vai trazer resultados positivos nem para outra pessoa nem para mim. Mas então o que é a empatia, né? A empatia é eu, a partir do meu lugar, olhar para o outro no lugar dele e concordar com o destino dele, concordar com a trilha de aprendizado que ele vive na vida dele, porque eu também tenho a minha própria trilha de aprendizado e as minhas coisas para olhar. Uma coisa, inclusive, que eu falei no grupo de constelação ontem, né, que você estava junto, inclusive, foi
Às vezes a gente quer tanto ajudar os outros e isso acaba por ser uma fuga de olhar para as nossas questões. E a gente só vai ser bem sucedido em ajudar o outro se a gente foi capaz de fazer no nosso coração primeiro. Então, Isso Isso é bem interessante, Ângelo, que como salvadores que somos, quando a gente quer ajudar o outro, isso que você falou, eu também presencio no meu dia a dia, eu tinha muito essa questão de querer salvar os outros. Ah, porque eu preciso fazer pelo outro, ele não vai conseguir fazer sozinho. E a gente se tornando pequeno, a gente respeita a dignidade que a outra pessoa precisa manter. Então, eu sei que eu sou pequena, eu respeito a dor que ela está passando e eu não preciso salvá-la, eu não preciso resolver o problema para ela. É ela que precisa encontrar as respostas dentro da condição que ela tem no momento que ela tem. É um olhar simples, diferente e muito significativo para a vida. Faz a total diferença no nosso dia a dia. E quando a gente passa a olhar dessa maneira, a gente também passa a ver as pessoas de maneira diferente. Hoje, eu conheci a Cláudia, ela era dessa maneira, amanhã talvez ela esteja diferente, pelo aprendizado que ela teve. E quantas vezes a gente, por uma dor, através de situações que ela passou na vida e que hoje ela está com uma condição diferente, com um comportamento diferente, com uma postura diferente. E muitas vezes pelo nosso racional, pela impulsividade, pela desculpa da correria do dia a dia, nós trazemos muitas coisas automáticas, de respostas automáticas, e a gente para de perceber, a gente para de ter presença no dia a dia. A gente não olha para as pequenas coisas, não olha para as pequenas atitudes, e esse senso de presença, ele, quanto mais trabalhado, quanto mais eu estou no meu dia a dia, quanto mais eu vejo as pessoas com o coração e não com a razão, mais eu consigo evoluir e mais amor a gente consegue sentir pelo outro. Acho que, como disse uma vez a Rúbia, nossa também colega de constelação e de curso, é fácil amar quem nos ama, difícil é amar quem nos reprova. E conforme a gente vai aprendendo isso, a vida vai nos dando prova. E como é bom a gente perceber e passar por uma prova de que quem nos reprova no dia a dia, eu consigo passar a olhar com um olhar diferente e entender que aquilo é só a opinião da outra pessoa, que ora ela pode estar certa, ora ela pode estar não certa, enfim, mas o certo é do jeito dela, e eu posso melhorar com isso também. E eu não preciso deixar de admirar essa pessoa por isso, né? olha quanta coisa valiosa que a Cláudia está trazendo para todos nós. E, e que é interessante, é preciso muita grandeza no nosso coração para a gente olhar para além das aparências nessa situação específica que você levantou. Porque tu está dando uma oportunidade muito grande para outra pessoa. Tu está dando uma oportunidade de não encaixotar ela dentro de um rótulo. Ah, essa pessoa é malvada porque ela me falou isso, ou essa pessoa é errada porque ela pensa assim, porque a gente não sabe como vai ser essa mesma pessoa no dia de amanhã. Assim como as pessoas que nos olham hoje, quando a gente comete um erro, vamos supor, e a gente aprende, porque se a gente tem um coração macio, a gente aprende e a gente muda, a outra pessoa amanhã vai nos olhar como aquela pessoa que a gente já não é mais, será? Então, como seria se a gente invertesse o tabuleiro? E é importante, sabe, Ângelo, dentro de tudo isso, a gente nos cobra muito para termos, digamos assim, melhoras muito rápidas, né? A nossa vida é muito rápida, tudo que acontece ao nosso redor é muito rápido. O nosso tempo de rede social é muito rápido. Tudo é vendido como se tudo acontecesse instantaneamente. O rolar de tela, a vida conturbada, que a gente dá aquela desculpa de sempre que eu não tenho tempo, que eu estou com pressa. Isso às vezes nos tira do foco do aprendizado. Eu posso dar a desculpa que eu não posso olhar para a minha questão, porque eu preciso ver tal informação. E às vezes aquela informação na rede social, em algum meio de comunicação, não seria necessária. Seria necessário eu estar fazendo por mim.
eu estar olhando as minhas questões e não as dos outros, né? Então isso nos ajuda a crescer também. Como é importante a gente se lembrar disso, que a alma tem um ritmo e esse ritmo é muito mais lento do que o que a gente está vivendo geralmente, né? Uhum. E como muitas coisas, para que a gente possa viver de fato no ritmo da vida, que é o momento presente, a gente precisa soltar essa ânsia, né? Essa compulsão por produtividade ou essa compulsão por consumismo. E agora eu estou me referindo a consumir conteúdo, por Uhum. exemplo, no Instagram. Como a gente pode soltar um pouco isso e permitir que a vida nos conduza um pouquinho mais, né? Permitir também, estando no momento aqui agora, crescer mais como ser humano. Porque enquanto eu estou fora de mim, eu estou eufórico, talvez por estar muito em um mundo da imaginação, eu não estou crescendo como pessoa. Então, como seria eu no aqui e agora, prestar atenção novamente no pequeno detalhe que antes eu achava que não era interessante porque tinha uns estímulos melhores, talvez. E então eu consigo perceber o quanto eu consigo crescer no longo prazo dentro desse degrauzinho por degrauzinho que a gente pode fazer no dia a dia também. E isso é uma postura de vida, né? Uhum. E é incrível, você também comenta isso sempre em aula, a gente comenta entre os colegas. Nós não enxergamos em nós mesmos a evolução, mas os colegas percebem, as pessoas percebem, é mais fácil perceber no outro. E às vezes é interessante a gente pegar e fazer uma listinha do que a gente tem de pontos para melhorar e de pontos bons, que a gente pode ainda melhorar mais. E olhar para a nossa vida dessa forma, mas com amor e não com alguma reprovação, como ponto de melhora mesmo, é interessante. De uma forma que eu sei que não é um defeito. Eu estou assim, eu hoje estou nessa, digamos, tenho uma dificuldade, mas daqui para diante, do que eu vou fazer para melhorar? O que eu posso conseguir com isso? E eu acredito, porque eu vivenciei isso, a filosofia da constelação me mostrou como a gente consegue mudar, porque me fez sentir como eu conseguiria mudar. E de uma maneira muito simples, de uma maneira muito clara, a constelação me mostrou os caminhos que eu poderia melhorar, o que eu poderia melhorar na vida, tanto em questão de relacionamento com todas as pessoas, enfim, dores físicas que melhoraram muito e o pouquinho por dia, o que a gente coloca, que eu enfatizo muito isso e vou continuar enfatizando, isso é muito importante, né? Ah, que fantástico. E, e isso que tu falou é legal porque a gente está sendo, né? Quando a gente está sendo, ao invés de a gente se taxar, a gente é isso e ponto final, a gente se permite mudar também. A gente se permite melhorar também, seja no que diz respeito às dores, às relações, a tudo. Então, quando a gente dá essa oportunidade ao outro também, a gente não julga como errado o outro, a gente não taxa, a gente também se permite se olhar com mais amor nesse sentido. Eu, nesse momento, com as experiências que estou tendo, é o que estou dando conta. Mas daqui a um mês vai ser outra pessoa que vai habitar em mim. E a gente vai se permitindo. A alma sempre está em movimento. Para a alma, nada se repete, tudo é novo, mesmo que racionalmente às vezes aconteça duas coisas. Se para a alma tudo é novo, e se a gente está nessa alma, se a gente está em conexão com a nossa essência e a nossa alma, a gente também é novo a cada novo momento e a cada novo aprendizado que a gente tem. Quanto a gente pode crescer também nessa postura de movimento. E sempre, claro, olhando para o futuro, né? Ali na tua fala ficou bem claro que a gente não está olhando para o passado ali. A gente percebe as mudanças, mas o nosso olhar está sempre voltado para o futuro. Tá aí daqui para frente. Como é que eu posso melhorar ainda mais? Como é que eu posso crescer? Ou como é que eu posso continuar se está indo bom? Sempre olhando para o futuro. E dentro de tudo isso entra aquela frase que a gente sempre comenta, né? Adulto não reclama, adulto resolve problema. Então, sempre olhando para frente, que é importante que, ok, reclamei, volta para a postura.
ver por quê. Por que que eu estou reclamando que está chovendo? Por que que eu estou reclamando que está calor? Por que que eu estou reclamando que tem sol ou que está nublado? Só um motivo, uma desculpa para eu não resolver as coisas que eu preciso resolver no dia a dia? E se o nosso cérebro está acostumado a reclamar, o nosso condicionamento para resolver a situação, ele não vai funcionar. Porque eu estou clamando duas vezes por uma coisa que eu não quero resolver. Então, se eu estiver focado, voltado para a solução, o meu cérebro encontra caminhos neurais novos, ele se sente melhor, eu me sinto melhor e todos que estão à minha volta se sentem melhor também. Porque às vezes a gente não percebe, é até um tanto quanto cultural reclamar. E talvez, tá ruim, vamos continuar. Mas e por que que tá ruim? Por que que tem que continuar assim? Por que que eu não posso fazer diferente? Por que que eu me habituei a reclamar e por que que eu não percebo que eu reclamo todo dia? Isso acho que é um ponto que, quando a gente começa a estudar a filosofia da constelação, a gente começa a se policiar e quando alguém reclama, né, a gente já meio que, por que que tá reclamando, né? Vamos fazer um origami com o seu papel de vítima? Vamos, que legal. Então, assim, a gente precisa brincar para a gente também entender o que a gente precisa fazer no dia a dia como adulto, né? Sem esquecer que a vida pode ser engraçada, leve e divertida. Fazer um origami com o teu papel de vítima nessa tu se puxou, né? Uhum. Aí, realmente a gente precisa ser mais um solucionador de problemas do que um reclamador. Senão a gente só vai realmente, como você disse, reforçar os caminhos neurais do problema. E cada vez mais a gente fica bloqueado para as novas soluções. E o que mais que eu ia dizer sobre isso, uma vez Bert Hellinger disse, reclamar é fácil por um motivo muito simples. Quando a gente reclama, a gente não age. E toda solução exige ação. Então, às vezes, a reclamação é um substituto para eu assumir uma responsabilidade de dar um passo na vida e tem uma parte minha que sabe que quando eu der aquele passo vai resolver a situação. E aí a gente não tem aquela coragem, a gente tem aquele medo, será que vai dar certo, será que não? Uma falta de fé em si mesmo. Então a gente já reclama de antemão. Tem até uma outra frase do Bert que é: algumas pessoas permanecem à margem da felicidade e alguns até ficam julgando. E é interessante como a gente tem medo das coisas que nós não fazemos, por atitudes que nós não tomamos. E falo isso também por mim. Quantas coisas são fáceis de fazer, são bem simples. O extraordinário, ele é sempre simples. E a gente acaba não tomando decisão por medo de ser feliz mesmo, não é nem medo de dar errado. E quando a gente começa a perceber isso, a vida se torna mais fluida e a gente consegue mais resultados também, né? A vida acaba curando o que a gente precisa, é vivenciando que a gente se cura, é trocando experiências, é vivendo com os nossos pares, os nossos amigos, nossos familiares, as nossas relações que a gente acaba crescendo. E a gente sempre vai crescer trocando ideias entre os nossos grupos, entre os nossos amigos, e a gente não tem medo de fazer isso, né? E de procurar novas relações, porque muitas vezes, para a gente crescer, talvez a gente tenha que deixar um ambiente que a gente já era acostumado a frequentar e precise passar para outro. E às vezes essa ruptura do pertencimento àquele ambiente que já existia causa uma dor, um desconforto, uma culpa, e a gente meio que estagna para não ir para outra ambientação. E é importante a gente trocar de ambientação, seja por rede social, seja por conversas presenciais, por amigos. Quando a gente dá espaço ao novo, coisas novas surgem. Projetos novos, trabalho, amizades, lazer, tudo na nossa vida corrobora para que a gente ande de acordo com o fluxo da vida e cada vez mais leve. E isso não é sobre não ter problemas, isso é sobre enxergar os problemas de maneira diferente. Fantástico. Enquanto tu falava, eu lembrei de algo importante aqui também. Teve um curso específico, um final de semana específico,
que eu trouxe muito mais conteúdo num curso de constelação específico. Muito mais conteúdo. Mais do que os outros, digamos assim. E foi o curso que as pessoas menos saíram de lá transformadas. Eu pude ver na prática. Porque eu presto muita atenção nesses detalhes todos. E aí eu fiquei refletindo comigo mesmo para que eu transformasse aquilo num aprendizado. Porque justamente no curso que eu mais trouxe muito conteúdo e muita informação, foi o curso que houve menos transformação. E aí eu percebi que, por um acaso, aquele curso ali foi o único onde as pessoas não interagiram entre si. Não houve uma troca, não houve um sentimento de comunidade. Tanto que depois desse curso específico eu girei uma chave no meu coração e hoje eu fomento muito o senso de comunidade no grupo. E como realmente a gente cria amizades lá dentro, a gente tem uma relação muito maior do que colega ou professor-aluno, porque a gente se torna amigo. A gente se torna amigo próximo, eu diria, inclusive. E isso faz com que o aprendizado aconteça num outro nível, porque eu crio um novo mecanismo ali de agora eu pertenço aqui. Então esse é o meu novo ambiente de pertencimento. Então se todo mundo aqui está estudando, está crescendo, está viajando, está falando sobre negócios, coisas boas da vida, eu preciso me mover para esse lugar também. Então nesse passo a gente está trocando a ambiência, né? Mas claro, o primeiro passo é sempre nosso. Quando a gente trocar, então, os nossos círculos e se conectar com pessoas que estão na vida, como é que a gente não vai ficar na vida também? A gente vai se sentir um peixe fora do aquário, né? Se a gente não ir para a vida estando em um grupo desses. Então, como é importante também essa coragem de mudar. E essa coragem de mudar, a gente aprende a servir a vida, né? Olhar o trabalho de forma diferente, porque a gente muda, o olhar é diferente. Então eu aprendo que o trabalho é uma coisa boa, que eu já tinha esse valor comigo, né? Pelo que vem dos meus pais. O trabalho dignifica o homem, mas de maneira diferente. Eu aprendo a me relacionar, a servir, que eu gero resultado, que eu tô ali para servir o meu cliente, servir o meu outro setor onde eu trabalho, na empresa que eu trabalho, que eu estou ali para fazer a diferença. Eu estou ali para gerar um resultado, mas um resultado que vem do coração, né? Trabalhar com amor, fazer as coisas com amor é importante, a gente ter vontade de levantar e agradecer por estar vivo, porque todo dia é lindo porque a gente está vivo. E todos os dias, independentemente do se está frio ou quente, ele vai nos gerar um resultado. E vai ser a nossa decisão, que vai ser de vida ou morte, que a gente vai conseguir progredir na vida. E as decisões mais simples são aquelas de vida ou morte. Se eu decidir acordar mais cedo para fazer um exercício físico, se eu decidir não comer o doce para comer um alimento mais saudável, são as coisas simples que fazem a nossa vida extraordinária. Recomendo a todos que assistam a live de novo só por esse trecho aí. Tem muita coisa aí nisso que você falou agora. Que fantástico. Uhum. Que fantástico. Tudo o que você fizer, faça de todo o coração. Isso é um versículo bíblico, né? Tudo o que fizeres, faça de todo o coração. Na verdade, é tudo na vida, não é só talvez algo grandioso ou a maior coisa que eu vou fazer no meu dia. É a forma como eu cumprimento o porteiro quando eu saio do prédio. É a forma como eu olho para as pessoas na rua, mesmo sabendo que muitas não vão olhar de volta porque não estão acostumadas com isso. É a forma como eu presto atenção em alguns detalhes e como tem coisas bonitas para serem observadas, mas a gente não está prestando atenção, porque a gente está mais programado para ver mais o perigo, né, e menos a beleza. A gente está mais em luta e fuga, em ansiedade, do que naquele movimento de encantamento com a vida. Então, quando eu olho para essas coisas e me permito me maravilhar, e eu coloco energia e entusiasmo em cada ação dessas, talvez eu esteja fazendo mais de coração. E como a gente não vai conseguir servir a vida, né? Se a gente fizer tudo o que a gente fizer de coração. Servir a vida, e quando a gente diz servir a vida, claro, né, na nossa linguagem, é também estar contribuindo na vida das outras pessoas, porque isso é um servir a vida. E interessante que, assim, a gente serve a vida, a gente faz com amor, e quando a gente faz as coisas com amor,
a gente começa a prestar mais atenção no nosso dia a dia, como você já falou. Eu acho que é interessante a gente comentar quantas pessoas sabem quais são as cores das casas que tem na rua, quantas pessoas sabem quais são os seus vizinhos, quantas pessoas dão bom dia quando entram no elevador. Um bom dia aleatório, bom dia, tudo bem? Nada além disso. Não precisa falar do tempo, da chuva, mas cumprimentar as pessoas, porque um sorriso gera outro sorriso. E isso faz diferença. E a gente também entender que quando eu digo bom dia e a outra pessoa não me responde, talvez ela nem esteja acostumada a dizer isso. E a gente planta uma sementinha diferente, planta uma sementinha de alegria. Que talvez 1, 2, 3, 4, 5 dias você não escute o bom dia, mas dali uma semana a pessoa vai lembrar de você e vai dizer bom dia, Cláudia, porque a Cláudia um dia passou correndo e não disse bom dia para ela. Isso faz a diferença na nossa vida. E esse estado de a gente observar as coisas ao nosso redor e não estar em luta e fuga também é muito importante, porque nós, enquanto adultos, aprendemos culturalmente que a preocupação faz parte do nosso dia a dia. E às vezes a gente deixa de aproveitar o caminho até o trabalho por estar preocupado com uma tarefa lá do trabalho. Mas aproveita o caminho até ali e se preocupa ou mantém o teu foco quando você chegar ali. Ou então, quando sair, sim, nós somos pessoas responsáveis, mas você deixa aquele problema ali e agora dá o foco para tua família, para o teu filho, para o teu esposo, para o teu namorado, ou para quem você está conversando naquele momento. Então, a gente ter a nossa plena atenção é importante. Muito importante, né? Deixa eu ver aqui que tem alguns comentários. Boa noite a todos, né, que vão chegando. A Rúbia colocou: a vida acontece nos detalhes, gente linda, são seus olhos, Rúbia. E a Cleo: as coisas simples nos remetem ao extraordinário. Lindo, Claudinha. E enquanto tu falava, Cláudia, eu lembrei de um conceito que a gente fala muito também na constelação, que é: o mundo é um espelho, a vida é um espelho. Se a vida não está sendo gentil contigo, a vida está apenas espelhando algo que está ali no teu coração. Se a vida está sendo generosa, se o sucesso está vindo até você, se você está tendo sorte, é porque você tem isso no teu coração, então a vida está espelhando o que tem no teu coração. Se você só está atraindo pessoas... Eu ia dizer, se você só está atraindo jaguara, mas jaguara na nossa linguagem não precisa ser ruim, né? Se você só está atraindo jaguara na tua vida, é porque está ali no teu coração também. Então, o que a gente pode fazer no nosso coração para que a vida possa espelhar sempre coisas boas, né? E isso já foi evidenciado também pela neurociência, já foi falado de tantas outras linhas de pensamento diferentes, mas eu gosto de falar assim que tudo o que você precisar aprender e fazer no teu coração, a vida vai colocar no teu caminho. Tudo que você precisa curar lá do teu passado, você pode curar enquanto caminha no aqui e agora, prestando atenção e se movendo. Não precisa nem fazer uma hipnose para voltar lá para o passado. Então, aí a vida acontece, de fato. Mas, claro, né, sempre uma autorresponsabilidade. A vida é um espelho. E essa questão da autorresponsabilidade é importantíssimo, né? Porque quantas vezes a gente começa a comentar sobre se caso fulano mudar, se isso acontecer, ou se o meu ambiente de trabalho for assim, se o meu ambiente lá nos amigos for assado, se de repente o pessoal lá da igreja que eu frequento fizesse tal coisa, a vida mudaria. Mas é a nossa responsabilidade de enxergar o outro de forma diferente. É a nossa responsabilidade fazer diferente. E de sempre nos questionarmos por que que essa situação está acontecendo comigo, por que que ela se mostrou de novo, por que que o ciclo repetitivo está acontecendo. E se a gente sempre se questionar, amar as perguntas, como a gente mesmo diz em aula também, se a gente sempre amar as perguntas, a gente consegue também ir melhorando um pouquinho por dia. E melhorando um pouquinho por dia. Cláudia, mudando um pouquinho de assunto, eu posso te contar algo? Não foi planejado. Pode, claro, deve. Não sei se você lembra, mas há 2 anos e meio atrás, você foi fazer uma constelação. Logo depois do primeiro encontro holístico com a Monja Queen, né, que eu palestrei lá e tal. E tu constelou um tema, não sei se tu lembra qual o tema.
Lembro, claro. Imagina se não ia Lembro. lembrar. Sim, lembro. Posso falar? Pode, claro, deve. E você foi constelar a claustrofobia, né? O medo de Uhum, lugar fechado. E eu não costumo pedir feedbacks para as pessoas, porque uhum. quando, após uma constelação, a gente confia que a outra pessoa vai dar conta. E a gente sabe que o resultado também não é instantâneo, às vezes demora um pouco. E, e numa outra ocasião, a gente não era amigos próximos ainda, naquelas ocasiões, eu recebi uma mensagem tua e eu estava prestes a entrar numa palestra sobre educação financeira, lá em Sananduva. Recebi uma mensagem e logo antes da palestra eu li aquela mensagem e me emocionei, porque na mensagem você escreveu assim: graças ao medo de lugar fechado que não existe mais, eu viajei de avião e fui conhecer um lugar lindo lá no Nordeste, eu acho que era, né, se não me engano. E eu senti o meu coração tão preenchido quando eu li aquela mensagem, e você me contando isso foi como se eu tivesse viajado junto, foi como se eu tivesse vivido aquelas coisas legais, né, junto contigo, por saber que de alguma forma, mesmo que a minha parte tenha sido mínima, eu pude contribuir, assim como cada um de nós pode contribuir com as pessoas que nos rodeiam o tempo todo. E quis compartilhar aqui com as pessoas também, porque como é importante, né? Como é importante também a gente celebrar cada vez que a vida nos presenteia com uma cura, com uma melhoria. E eu acredito, Ângelo, que essa é um exemplo bem claro que a gente deve amar os nossos problemas. Eu tive crises de claustrofobia que eu nunca tinha tido na vida. E foram crises bem intensas. E eu pensei, eu preciso pedir ajuda para alguém, porque eu não consigo resolver sozinha. E isso não era só de local fechado. Eu não conseguia entrar na água e sentir a água próxima ao meu ombro, enfim, dificuldade. Não sei nadar até hoje, porque hoje não é uma meta minha. Mas eu tinha essa dificuldade. E depois que eu constelei, até para entrar na piscina eu não tinha mais a sensação de sufocamento. Que às vezes, mesmo não estando dentro de uma piscina ou colocando só a água na altura do joelho, eu tinha a sensação que eu estaria sufocando. E é um problema que me afetava e que hoje não faz mais parte de mim. E que a gente precisa olhar com muito respeito para isso. E principalmente não é só o constelador, é quem está disposto a resolver aquele problema. É sempre 50-50, né? Eu estava disposta a resolver, eu preciso de ajuda e eu preciso mudar minha postura de vida. E graças a Deus eu tive muitos outros problemas depois desse pequeno fato ali de maio de 2022. E em junho, por um mero acaso do destino, você ia começar um curso de constelação lá em Sananduva. E eu estava aflita para resolver problemas que estavam acontecendo na minha vida pessoal. E eu não sabia como resolver. E eu decidi, eu preciso fazer algo diferente e eu escolho fazer algo diferente. E foi quando eu comecei o curso de constelação. E graças a esses problemas que me empurraram, eu não escolhi, eu fui empurrada para resolver os problemas. Foi assim, de avalanche. Graças a todos esses problemas, há 2 anos e meio, eu convivo com pessoas diferentes. Eu conheci muita gente diferente que eu nunca iria conhecer se não fosse esse ocorrido. Então, hoje sim, de verdade e de coração, eu sei amar os problemas e quando acontece alguma coisa eu me questiono. Tá, não pode reclamar. Por que aconteceu contigo? Que oportunidade você vai ter? E vários outros aconteceram durante o caminho, nesses 2 anos e meio, e por eles acontecerem, eu posso garantir que eu melhorei de postura de vida, melhorei meu dia a dia, melhorei com as pessoas que estão ao meu redor. E como a gente não percebe mesmo a nossa mudança, vários amigos me falaram: Nossa, você está muito diferente. O que tu fez? O que você está fazendo? Eu tomei o que? Uma decisão, né? Para fazer alguma coisa diferente, que é importante a gente tomar uma decisão, né? Porque se a gente não quiser mudar, não adianta a outra pessoa te dar gotinhas de decisão. Se você não quiser tomá-la,
de 12 em 12 horas e fazer com que esse remedinho faça efeito durante toda a tua vida, né? É importante isso. Fantástico, Cláudia, fantástico. Eu e minhas colocações bem oportunas. Adorei, adorei. Bem didática. E Uhum. como é verdade, o nosso problema às vezes está nos conduzindo a algo que a gente vai agradecer muito depois. E às vezes a gente reclama tanto do problema sem perceber que a vida está nos conduzindo através dele, que a gente abre mão de algo bom que poderia vir daí. Enquanto tu falava, eu lembrei de mais uma coisa. Eu tô bem... tô lembrando dos casos hoje. O Evilásio, nesse primeiro curso que eu fiz lá em Stranduva, ele foi teu colega também. E hoje continua sendo colega também. E na verdade ele estava trazendo a Suzy para o curso. Ele não ia fazer o curso. E aconteceu um problema durante a viagem de Caxias do Sul para Sananduva. E ele parou para refletir diante daquele problema, daquele susto. E ele disse: eu vou fazer algo diferente agora. Eu vou tomar uma decisão. Aconteceu um problema comigo, por quê? Eu tenho que tomar uma decisão. E ele começou a fazer o curso. E hoje ele já está trabalhando com constelação junto com a Suzy. Isso é fantástico. Não era o objetivo, né? No inicial. E quantas bênçãos a gente está deixando passar porque a gente não está honrando os problemas que estão fazendo a gente crescer. Eu próprio, se não tivesse perdido um concurso por atraso, há 7, 8 anos atrás, não lembro direito, eu não teria nem conhecido a constelação. Então, olha que legal como aquele dia eu reclamei. Aquele dia eu me chamei de burro. Mas foi o que tinha que acontecer. E que bom que foi assim. E é incrível como a gente percebe, às vezes, em algumas situações, que nós temos a oportunidade de resolver o problema, ele está escancarado, e eu fico repetindo racionalmente que eu não quero resolver o problema. Em palavras bem bonitinhas, porque isso, porque aquilo, porque né, o outro, enfim. E a gente precisa sempre parar para pensar, por que que tu está justificando? Por que que você não toma uma atitude? Por que que você não toma uma decisão? Decidir, deixar para trás o antigo e vir de encontro ao novo, né? A Suzy até colocou ali, ó. Eu falando dela e ela ali assistindo bem quietinho. Exatamente isso. Tudo que nos aconteceu traz uma grande bênção. E a Suzy é um exemplo, né? Nossa colega que logo depois já começou a trabalhar com isso. É verdade. A Suzy começou a fazer o curso de constelação para si, né? Uhum. E durante o processo, foi numa imersão, ela teve uma grande virada de chave e decidiu que ia trabalhar, decidiu, né, durante o curso. Uhum. E realmente as coisas acontecem como tem que acontecer. A gente não escolhe, né? A gente é tomado a serviço. A gente só atende o chamado quando ele acontece. E é uma coisa bem interessante, Ângelo. Eu sempre fui muito curiosa durante a vida. Sempre estudei alguma coisa aleatória, qualquer assunto, enfim. Sempre gostei de aprender coisas novas. E quando eu me vi em várias situações difíceis da vida que eu precisava resolver, eu disse: eu não posso esperar que alguém resolva por mim. Eu preciso entender o que eu preciso fazer. Eu preciso colocar em prática isso, eu escolho colocar em prática. E como que eu vou fazer isso? E através do curso, eu comecei a entender de uma forma diferente o que antes eu escutava racionalmente, mas não me conectava. E quando a gente se conecta de coração, a gente realmente vai atingir uma mudança diferente, né? Precisa conectar de coração. Não pode ser do verbal para cima do racional. Sempre tem que ser com o coração. Acho que esse é o maior aprendizado de todos do curso, sabe? Você trazer o teu inconsciente pro consciente, ok? Sei que preciso mudar. E a partir de agora, com o meu coração, eu vou conseguir mudar? Eu estou predisposto a assumir essa responsabilidade? Então, a maior lição da constelação para mim é sair do racional e vir para o coração. Decidir com o coração o que você quer. Porque realmente a gente não decide com o racional, a gente decide com as nossas emoções. E a gente acha que é o racional, né?
Mas não, é com as nossas emoções. E trabalhando as nossas emoções, a gente vai ter decisões mais assertivas também. Fantástico. A gente realmente não decide com o racional, né? Isso é uma boa lembrança. E o caminho mais distante do mundo, né, segundo Jung, é da cabeça ao coração. A estrada mais longa do mundo. Mas uma pequena mudança aqui no nosso coração vai gerar grandes resultados na nossa vida, na prática. Porque a gente nunca teve tanta informação na nossa vida à nossa disposição. E parece que quanto mais informação o povo tem, menos eles sabem o que fazer com essas informações. Uhum. Então, é importante. E é importante até fazer um convite para que cada um que está em algum momento de sua vida, um momento de desafio, descubra o que que lhe faz sentido, né? O que que lhe toca o coração, não só escutar e repetir. A cura está na vida e a cura está no chimarrão com o amigo que você deveria tomar com um amigo que você não acha tempo por alguma desculpa. Às vezes a terapia está na socialização, em a gente se abrir com outras pessoas, simplesmente na gente sorrir, né? Uhum. Sorrir com o coração e não com os lábios. Excelente. A Nair também acrescentou, se eu não tivesse levado um empurrão, não teria mudado de cidade. E os Claro, empurrões são bons, são excelentes. são bons, né, os problemas que mantêm a gente em movimento. Uhum. Cláudia, vamos fazer um convite, porque o nosso tempo está quase no fim. No dia Sim. 7 de dezembro, nós vamos ter um evento de constelação aqui na cidade de Passo Fundo. Nós vamos estar em 250 pessoas, num sábado, a partir das 13 da tarde, para aprender sobre a vida, sobre diversos pontos de vista, né, várias palestras. E a Cláudia vai ser uma das nossas palestrantes. Nós estaremos em 16 palestrantes, né? As palestras serão estilo TED Talk, TEDx, né, que é 15 minutinhos cada palestrante. Então a gente vai ter a oportunidade de aprender muito com muita gente muito boa. E até o tema, né, da palestra da Cláudia é sobre mudança de postura de vida, né, a partir da constelação familiar. Então, dia 7 de dezembro já fica o convite e nós já vendemos quase metade dos ingressos, né? Então, avisem a gente aí para adquirir ingresso para estar conosco lá no dia 7. E obrigado, Cláudia, por ter aceitado também o convite de ser uma das palestrantes. Tenho certeza que as tuas contribuições lá, assim como as tuas contribuições aqui, né, nessa live, foram e vão ser de muito valia para todo mundo. E como você vive na tua vida, como você fez no teu coração, eu tenho certeza que aquilo que você fala não é racional. Você está falando porque é verdade, porque você vive isso. E então vai tocar no coração das pessoas. Com certeza. E o convite que fica para todos, para quem tiver curiosidade de conhecer como que funciona a constelação, como é a constelação familiar, qual é a filosofia de vida, porque constelação é uma filosofia de vida. De repente eu não tenho interesse em conhecer, mas não sei aonde procurar informação, não sei como procurar. Como vão ter palestrantes diferentes, Ângelo, eu entendo que quem for assistir vai de repente se conectar com uma pessoa diferente que fala o mesmo assunto, mas com uma linguagem diferente. Isso é interessante, porque eu te conheci através do encontro holístico, onde eu vi 5 consteladores conversarem sobre constelação e eu me conectei contigo. E não quer dizer que os outros consteladores não eram excelentes, também eram, com uma postura muito boa. Mas a gente vai se conectando com as pessoas que a gente mais ressoa naquele momento de vida. E é super interessante o convite para quem quer conhecer, para quem quer uma ferramenta diferente para ajudar na sua vida. E é uma oportunidade ímpar para que todos que têm essa curiosidade conheçam, num ambiente absurdamente acolhedor, com pessoas maravilhosas, um professor maravilhoso que a gente tem, que é o Ângelo, e os colegas também, que são muito bons. E é importante reiterar também,
Quando qualquer pessoa for fazer um curso, for fazer uma viagem, quando for fazer qualquer coisa diferente do seu habitual, procure conviver com as pessoas. Procure trocar ideias, procure saber como é que está aquela pessoa, por que que ela veio ali, o que que ela pensa. Porque muitas vezes, Ângelo, como a gente disse, a vida cura, a gente se cura entre os colegas. A gente se cura escutando uma palavra, escutando um ensinamento. E a gente trocando ideia, a gente cresce muito. Todos nós crescemos muito. Então é um momento, acho que ímpar para que quem gostar de constelação, quem quiser conhecer a constelação, quem quiser saber mais sobre esse assunto, que essa pessoa possa vir e enxergar de forma diferente a constelação. A filosofia pura da constelação, ela é muito linda, ela é muito digna e ela fala sobre autorresponsabilidade e fala sobre ver o amor no coração do outro, que eu acho que isso sim é o que vale e o que a gente deve empregar na nossa vida, se assim a gente escolher e quiser, claro. Incrível. Ah, e também só acrescentando, também vamos ter alguns assuntos paralelos, mas que se conectam em essência, né? A gente vai ter um palestrante vai falar sobre tarô, uma sobre microfisioterapia, uma sobre luto e despedidas, uma sobre relacionamento de casal, uma sobre sucesso e dinheiro. Então a gente vai ter muita informação, muita ferramenta e muita vivência nesse dia. E atração musical também, né? A gente vai rir e vai chorar, mas não vou contar todos os detalhes, só para quem for. Deixa eu ver aqui o que eles comentaram. Live linda, gratidão, a Cléo colocou. A Mari colocou. Claudinha, tuas palavras tocaram nosso coração. Obrigada por compartilhar esses teus aprendizados. A Silvana, que sorte a nossa por poder viver a constelação. A Mari colocou aqui, me lembro, foi incrível a conexão da Cláudia com o Ângelo. Ela disse a ele com toda a certeza e segurança, foi muito genuíno. A Mari é uma querida. A Suzy, muito bom ouvir vocês. A Cláudia também é incrível em suas colocações, deixando a leveza transbordar em suas palavras. E a Silvana, que maravilhosa, Cláudia. A Sara também, a Marlene. Adorei tua fala, a Sara disse. Adorei a live. Live maravilhosa. Fábio, Nair, Mari. Uma galera aqui, né? E como a gente aprendeu, né, Ângelo? Se eles gostaram, se eles adoraram, disseram que estava bom, tudo que eles disseram ressoa no coração deles também. Tudo que eles enxergam de bom também está no coração de todos eles, que são pessoas maravilhosas, né? Muito obrigado. E Cláudia, aproveitando ainda, antes de encerrarmos a live, eu gostaria de pedir para você compartilhar mais com todos nós. Que conselho você daria com base em tudo que você viveu até hoje, mudou no teu coração e estudou, porque você estudou muito também. E que conselho você daria assim para todos os que estão nos ouvindo? Importantíssimo a gente tomar uma decisão de mudar. É a primeira coisa que a gente precisa. Quando a gente toma uma decisão, a gente faz alguma coisa diferente. Indiferentemente do caminho que você seguir para a mudança, que você faça isso com o coração e olhar com amor para tudo isso. Isso faz a diferença. Que a gente pare de achar desculpas com frases feitas e que a gente comece a achar mais soluções vindas do nosso coração. Que a gente enxergue a oportunidade para aprender e que a gente realmente aprenda a amar os nossos problemas. Quando você estiver no caos, você lembre que é o caos que faz o equilíbrio do universo. Se não houvesse caos, não haveria movimento. E se não houvesse movimento, não haveria a disruptura do antigo, a disruptura daquilo que não está tão bom para uma coisa que pode ser muito melhor. O que a gente não deixa vir e fica pegado ao passado não consegue chegar. E se eu tiver caos na minha vida, eu vou me mexer. Eu vou procurar alguma coisa diferente. E aí eu vou tomar uma decisão e vou encontrar um mundo muito bom e pessoas maravilhosas também. Uau, fantástico, Cláudia. E mais uma vez, muito obrigado, então, por sabiamente compartilhar tudo isso com a gente, né? E nós vamos ter mais lives com outros palestrantes também do nosso evento lá do dia 7. Fica o convite a todos. Fica o convite também para quem quiser seguir a Cláudia ali no Instagram e nos chamar também, né?
A gente fica muito feliz e, como a Cláudia disse, a gente fica muito feliz em receber novas pessoas também para estarem conosco nesse movimento. Então, muito obrigado, Cláudia, e a todos que nos assistiram. Muito obrigada, Ângelo, foi uma honra e você sabe o quanto eu te admiro. Além de meu professor, você é meu irmão de alma, sabe disso, né? E a Muito todos que obrigado. estiveram, muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.